neste altar, unção que liberta, unção que cura, unção que sara. E é isso que nós vamos decretar agora, a unção neste lugar, a unção neste lugar, para sarar tuas feridas, para sarar tuas feridas, para levantar os abatidos, para levantar os abatidos, ao unto escolhido, para curar o interior, a unção neste lugar, para ministrar sobre a cidade, ministrar sobre a tua vida, ministrar sobre a tua casa, a bênção do Senhor. Mais uma vez, a unção neste lugar, a unção neste lugar, para sarar tuas feridas, para levantar os abatidos, ao unguento escolhido, para curar o interior, a unção neste lugar, para ministrar sobre a cidade, ministrar sobre a tua vida, ministrar sobre a tua casa, a bênção do Senhor. Então diga com fé, a unção neste altar, a unção neste altar, como águas que jorram dos teus rios, para quem faz tua vontade, e é verdadeiro adorador. A unção neste altar, a unção neste altar, como águas cristalinas que jorram dos teus rios, Senhor. A unção neste altar, para quem faz tua vontade, e é verdadeiro adorador. Mais uma vez, a unção neste altar, a unção neste altar, como águas cristalinas que jorram dos teus rios, Senhor. A unção neste altar, a unção neste altar, para quem faz tua vontade, para quem faz tua vontade, é verdadeiro adorador. Somente os verdadeiros adoradores aplaudam bem forte a nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, e a Ele o louvor. Graças a Deus. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, eu vou dispensar a ministração, até porque nós estamos aqui em meio a verdadeiros discípulos de Jesus e que sabem a importância que dizimar e ofertar gera em nossas vidas. Porque, como diz Provérbios 11, verso 4, que há quem dê generosamente e aumentar suas riquezas, outros, porém, retêm o que deveriam dar, mas caem na pobreza. Então, olha só, nós estamos aqui em meio de cristãos que expressam a sua gratidão em generosidade. Então, essa é a primeira semana do mês, e muitas pessoas estão trazendo a sua primícia, os primeiros frutos da sua plantação. Porque quando o agricultor, na época em que a Bíblia foi escrita, não tinha esse trabalho que nós temos hoje. E
você é registrado, não tinha seletista, não tinha concurso público, não tinha espécie, não tinha esse câmbio que nós temos real no Brasil, peso em outros países da América do Sul, dólar, euro, não tinha nada disso. Era do suor, era do arado, era da agricultura, era ali dos animais. Então, quando eles traziam os primeiros frutos daquilo que plantavam, era a colheita. E os frutos, o que são os frutos? Quando nós vemos o nosso dinheiro, quando acontece o dia do faz-me rir, eu não falei inglês, tá? É aquilo que faz me rir, aquilo que me faz dar risada, né? A pessoa na hora que vê o salário está... Alguns usam um termo abrasileirado, né? Hoje é dia de pagode, não um pagode, não esse pagode, é dia de receber o pagamento. Ou no inglês, é uma expressão traduzida, se você pegar o pé da letra, quando fala pagamento em inglês, é payday, né? Você já sabe, você vai falar, nossa, mas o pastor falou uma coisa, não, o inglês é o dia do pagamento, é o payday, né? Enfim, não é que você está pensando, viu, Léo? O Léo até deu uma disfarçadinha, não é isso? Enfim, a igreja é esse lugar, é esse ambiente onde a gente não pode ficar carrancudo, né, Sueli? Né, Lelita? A gente tem que dar risada, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando a gente recebe, é a colheita dos nossos primeiros frutos. E o que Abel fez ao contrário de Caim? Caim, ele fez o quê? Sabe quando você vai no pomar, quem aqui já, o Pedro aceitou um pé de manga lá no trabalho dele, né? Carregado de manga. Época de manga, tem um outro que cai no chão, né? Mas as boas mangas, ficam lá em cima, né? Você tem que pegar um pauzinho, um canequinho assim, para você ficar caçando ali. O que Caim fez? Ele pegou aqueles frutos caídos, que já estava passado, podre, ele colocou no cestinho e entregou para Deus. A Bíblia diz que Deus rejeitou essa oferta de Caim. Mas Abel, ele fez o quê? Ele sacrificou e deu o melhor, e isso gerou inveja em Caim. E é isso que o inimigo fala às vezes. Quando você é dizimista ou ofertante, principalmente quando você fala para as pessoas, o que elas começam a falar? Ih, está dando dinheiro para o pastor? É ou não é? Sim ou não? Só que só quem é dizimista sabe o que isso representa na nossa vida. Então, primeira semana é geralmente a semana que nós recebemos e que nós trazemos os primeiros frutos da nossa plantação. Eu vou pedir depois para o Jean aumentar, porque está muito pequeno, mas a gente tem agora as duas chaves Pix. quadrangularareião@gmail.com vai cair no Banco Santander. O nosso CNPJ 6295505059994 é o nosso CNPJ Banco Bradesco. Tanto uma quanto outra são as nossas contas e você pode fazer a sua contribuição. Segure com fé, nós vamos orar e apresentar para Deus o melhor, assim como Abel apresentou para o Senhor. E a palavra de Deus diz que até os tempos de hoje, a oferta de Abel fala em nossos corações. Pai, nós apresentamos aqui os primeiros frutos da nossa colheita. Eis aqui, meu Deus, o melhor que nós queremos lhe dar, que nós agradecemos. Sabemos que talvez muitos aqui gostariam de ganhar mais, mas a nossa oração não é essa: faça aumentar o nosso salário, não. A nossa oração é: faça aumentar o nosso dízimo, Pai. É essa oração que o Senhor vai fazer multiplicar aquilo que é o seu sustento. Com alegria e com fé você pode sair do seu lugar e trazer o seu melhor para Deus. Canta. Amém. Eu vou passar rapidamente os recados e a gente segue com a palavra. Hoje nós vamos trazer mais uma resposta. E para você ficar ali na expectativa, só para você ter uma ideia da resposta que Deus vai trazer para você. A resposta diante da seguinte pergunta. Então, toda quarta-feira Deus tem trazido uma resposta ao nosso coração. Mas Deus responde a uma? Deus responde a uma? Isso. Então, qual é a pergunta de hoje? Como tomar decisões sem errar? Como tomar decisões sem errar? É difícil, não é?
Hoje nós vamos aprender, Deus vai dar essa resposta para nós. Mas antes, como diz o ratinho, né? Mas antes, não sai daí. É quando eu vou, deixa eu dar um recado para você, né? Ele faz a propaganda do merchan. Ô pessoal, alegria, hoje eu estou virado no girar. Vamos lá, igreja, rapidamente passar os recados. Amanhã vocês estão de folga, tá? Então aproveita aí o tempo de férias da escola bíblica, porque logo vai ter mais curso. Mas, por favor, domingo agora, nós temos 2 cultos e eu estaria aqui nos 2, de manhã e à noite. Em especial no culto da manhã, nós teremos Santa Ceia e o Dia das Mães. Então, procure trazer a sua mamãe, a sua filhinha e os filhinhos, né, Celina? Então, domingo é o dia, faça um esforço para trazer os seus filhinhos e as suas mamães, se possível, para que elas sejam abençoadas. E os nossos jovens, as nossas crianças, farão uma pequena e singela homenagem às mamães. Então, fica o convite. Lembrando que sexta-feira, sexta agora é a segunda sexta do mês, nós temos um encontro de intercessão, 7h30 da noite. Então esteja aqui conosco, vai ser bênção de Deus. A Solange estará na condução dos trabalhos. E, então você já marcou esses eventos? Então, tanto sexta-feira quanto domingo, está tudo certo, né? Agora, eu consultei hoje o nosso corpo de conselheiros da igreja, diante de uma ideia que me veio hoje, e eu já organizei, já elaborei. Eu falei, puxa vida, todo ano eu vejo algumas igrejas se organizarem para o Dia dos Namorados. Então, Dia dos Namorados, o pessoal se reúne, às vezes eles promovem jantares e fazem isso. Eu falei, puxa vida, eu vou passar essa ideia. E já de cara, o grupo de conselheiros falou, tá certo, vamos trabalhar em cima disso. Então já elaborei até o cardápio e o dia. Então já marque na sua agenda, dia 11 de junho, o Dia dos Namorados é dia 12. Mas por que eu não vou fazer no dia 12? Porque dia 12, às vezes, você quer ter um momento a sós, com a sua amada, com a sua Rebeca, você com o seu Abraão, ou o seu Rebeco, né? Então, vamos deixar o dia 12 para o casal, na intimidade. Mas no dia 11, nós vamos fazer um jantar, lá no meu restaurante. É um lugar mais amplo, tem estacionamento gratuito na frente, tem ar-condicionado, tem ali lugares confortáveis, para que você possa se alimentar. E preste atenção, nós vamos servir arroz branco, lagarto à molho madeira, maionese de legumes, salada de alface tomate e, a pedido do Gilmar, o bolinho italiano que o nosso restaurante faz. Eles comeram, por isso que eles pediram. Então a gente faz tudo lá, confecção própria, refrigerante à vontade e suco à vontade. Só que como que nós vamos fazer uma coisa diferenciada? Lógico que tem um custo. Tem a mão de obra, de cozinheira, de ajudante de cozinha, da limpeza e a compra da matéria-prima e até para a gente custear o espaço. Gente, eu às vezes vou em jantares, estava falando para o Pedro e para o Marquinhos. 15 de novembro do ano passado, nós fomos num jantar no clube de campo. 300 conto o casal, 150 por pessoa. Qual o valor que nós conseguimos chegar aqui por casal? A gente está passando um cardápio para 30 casais, 60 pessoas, 120 o casal. Aonde que você come e bebe e come sobremesa à vontade por 60 reais? Comida boa, tá? Se for comida ruim, eu conheço um monte de lugar, eu não ouso entrar, porque eu sei o que vai acontecer depois. Mas enfim, mas eu estou falando, é o meu restaurante, tem mais de 38 anos de tradição. Então, nós vamos fazer ali, lógico que tudo tem um custo. Então, 120 o casal. Agora,
Marquinhos falou uma coisa, mas pastor, a gente não pode excluir as irmãs e os irmãos que são solteiros. Vai que lá apareça um cupido, um anjo, e pinta um clima. Se for individual, R$60. R$60. Então quem for solteiro, R$60. Tá bom. Quem que apoia a ideia? Aí, e tem algo melhor ainda. Vamos supor, eu sei que às vezes você está apertado. Eu vou trazer a maquininha do restaurante. Isso daqui você vai poder. A gente depois vai fazer uma lista para a gente poder segurar, até porque tem um número limitado. Então, 120 o casal, eu consigo ainda, se você passar um cartão de crédito, eu consigo parcelar em 2 vezes. Vai pagar 30,60. Olha só, e você vai comer à vontade. Aonde você vai no restaurante para comer à vontade por R$60 e paga 30,60? Em nenhum lugar. Só o restaurante paulista. Amém? Vocês gostaram da ideia? Sim ou não? Sim. Então, domingo, eu vou fazer um esforço para trazer os convites. Vou passar para vocês venderem aí para o seu. E ó, não é exclusivo da igreja. Então, você que é da igreja, abrace aí, porque vai ser bênção. E vai ter palestrante, vai ter surpresas. Então vai ser um dia que vai ficar marcado. Ó, tem mais de um mês para você se organizar. Então marque na sua agenda dia 11 de junho, Dia dos Namorados e EQ Areião no restaurante paulista. Tá bom? Só não pode faltar esse bigodão baiano. Abra a sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 3. Eu vou ler os versos 5 e 6 livre. Vocês gostaram da ideia? Sim. Gostaram? Pode. Aí a gente dá um jeito para criança. Criança, inclusive, tem ali. Isso, tem uma área lá no fundo lá, que eu deixo organizadinho. Vamos ver se a gente consegue até uns brinquedinhos pula-pula, monitor, e deixa ali. Área Kids para as crianças do Areião. Gostaram da ideia? Está melhor do que a gente planejou. Ai, maravilha. Peço que ore no final do culto para o Anthony, que faz 1 ano hoje. Pastor, por favor, avise antes para chamar na escolinha. Ele está aí? Então tá bom. Então nós vamos. Anthony não. Bazinho. É o Bazinho. Quem que é o Anthony? Igual eu. Antônio. Só minha mãe. Nem minha mãe me chama de Antônio mais. Minha mãe agora. Filho. Antônio. Tem um pessoal que às vezes vem meu nome. Ô, seu Antônio. Seu Antônio. Pelo amor de Deus. Bazinho, né? Quem achou Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6? Pessoal, eu saí cedo de casa, fui trabalhar, depois eu tive uma reunião lá em Paulínia, 3 horas da tarde, saí 2 do restaurante, fui para as 3. Eu acho que eu tomei tanto café que eu estou ligadão, mas estou na unção aqui no Espírito Santo e vim direto para cá, viu? Estamos aqui, mas estamos firme e forte aqui, isso que importa. Amém? Provérbios capítulo 3, verso 5. Quem achou, dá glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Vamos repetir: confie no Senhor de todo o coração e não apoie no seu. Isso. Olha o versículo 6. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Pai, fala conosco nesta noite em nome de Jesus. Amém. Ó, como eu disse, hoje Deus vai trazer uma resposta diante da seguinte pergunta: como tomar decisões sem errar? Então, a gente pode entender que diante disso, quem aqui nunca passou por uma situação em que se deparou com várias portas? E agora, qual que eu escolho? Não adianta eu chegar aqui e falar: ô Baiano, ô Carlos Antônio, o que eu faço? Ele pode dar um conselho, mas a tomada de decisão não é dele, é minha. E eu não posso me isentar dessa responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter a ciência que a decisão que eu tomar ou pode me gerar benefícios ou consequências drásticas.
Então todos nós tomamos decisões, seja na vida financeira, às vezes decisões familiares, decisões espirituais e também decisões profissionais. Como não adianta eu tomar uma decisão pela Ruth? Você pode buscar um aconselhamento, mas eu, há muitos anos que eu sou pastor, eu nunca falei para ninguém, faça isso ou faça aquilo. Nunca! Porque se o seu dia começar a frequentar uma igreja com o pastor falar, faça isso, faça aquilo, desculpe falar, não vai ser o seu caso, mas só um burro faz isso. Principalmente pessoas, eu estava vendo, compartilhei com a pastora e com um grupo de amigos, uma pergunta que um rapaz fez. Ele chegou com o pastor e falou assim: o pastor mandou eu largar da minha esposa porque a minha esposa fuma e ela é do diabo. E você sabe o que ele fez? Eu toquei a minha mulher e meus 3 filhos embora. Sabe o que o pastor falou para ele? Eu não vou falar com o pastor, mas o pastor começou a xingar, falei, isso. Porque como que pode uma pessoa ainda usar o nome de Jesus e conduzir uma pessoa a tomar uma decisão dessa? Então, não adianta eu falar para você, faça isso ou faça aquilo. As pessoas pedem aconselhamento, eu falo, a palavra faz isso. A decisão é sua. A decisão é sua. Então, algumas decisões são simples, mas outras decisões, elas definem o rumo da nossa vida. O problema não é decidir, o problema é decidir errado e lidar com as consequências. Então, como saber se eu estou tomando, Patrícia, a decisão certa? Salomão, que escreveu o texto que nós lemos, ele foi inspirado por Deus e nos dá um caminho seguro. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele fará o quê? Endireitará as suas veredas. Então, em primeiro lugar, confie mais em Deus que em si mesmo, porque quem confia no Senhor de todo o coração, o texto ele fala aqui que confiar não é sentimento, é diferente de acreditar. Confiar é dependência total. Por que nós estamos aqui hoje? Eu não sei como que está a sua vida. Talvez alguma área da sua vida esteja desorganizada, talvez alguma área da sua vida esteja bagunçada, talvez alguma área ali dentro de você esteja em conflito, que faz com que às vezes a gente mesmo comece a duvidar, não da existência de Deus. Será que vai dar certo mesmo? Será que é isso? Mas o que faz com que nós estejamos aqui hoje, senão a dependência total de Deus? Isso é confiança. E quando ele diz de todo o coração, ele está querendo dizer sem reservas, sem dividir o controle. Então, decidir bem começa com quem está no controle da sua vida. O problema que acontece com as pessoas é, elas oram, mas depois decidem sozinhas. Elas ouvem a Deus, mas para validar o que elas já querem. Eu quero fazer isso. Aí pede um aconselhamento com o pastor fala uma coisa, eu falei, não, mas não é isso que eu quero ouvir. Aí ela vai na outra igreja, mas não é isso que eu quero ouvir, até ela achar uma pessoa que fala, não, é Deus que falou comigo. É nada. E nós temos exemplos bíblicos. Lá em Gênesis capítulo 12 começa a história de Abrão. E qual é a primeira direção que Deus dá para Abrão? Deus ele manda sair da terra e da parentela dele sem explicar tudo. E o que Abrão faz? Repita comigo: Abrão obedece, mesmo sem entender. Lá na escola a gente aprende o abecedário. Então o abecedário é como é ABCD. Sabe qual é o abecedário de Deus, Patrícia? Obedecer. É diferente. Então, direção, qual que é o resultado de Abraão?
Deus manda ele sair sem explicar tudo, ele obedece mesmo sem entender. Qual que é o resultado disso? Direção e promessa cumprida. Quando nós estamos no propósito, quando nós obedecemos a Deus, nós estamos na direção dele e a promessa se cumpre em nossas vidas. Quem crê, dá glória a Deus. Então, antes de decidir algo, pergunte: isso nasce da minha vontade ou nasce da minha rendição? Porque muita coisa é a minha vontade, outras coisas são nossas rendições, aquilo que nós nos rendemos. Não é para ser, mas eu me rendo, seja feita a tua vontade. Então, antes de decidir, isso nasce da minha vontade ou da minha rendição? Estou disposto a obedecer, mesmo que isso não me seja confortável? Segundo lugar, repitam comigo: não confie nas suas emoções. Quando ele diz não te estribes no teu próprio entendimento, estribar é apoiar-se completamente. E entendimento é o que? Percepção humana, porém limitada. Então nem tudo que parece certo está certo. E quais são os perigos de nós tomarmos decisões baseadas em ansiedade, em pressa, em medo, em empolgação momentânea? Às vezes a gente carrega um fardo que nós não estamos preparados para carregar. E às vezes tem fardos que nós carregamos para o resto da vida. Há decisões que nós tomamos que podem gerar consequências que a gente consiga reverter, mas há decisões que nós tomamos que são para a vida toda e nós não conseguimos. E aí? Então nem toda porta aberta vem de Deus, como nós falamos. Por quê? Algumas portas, elas podem ser testes, algumas portas podem ser distração, e algumas portas podem ser consequências de escolhas erradas. Eu queria trazer aqui alguns exemplos bíblicos. Então, lá em Josué capítulo 9, tem um episódio em que fala de Josué e os gibeonitas. Então, quando Josué ele assume a liderança do povo de Israel na entrada da terra prometida, as pessoas ali que moravam em torno das tribos que Deus havia entregado ao povo de Israel, mas havia gente morando ali na região, e aquele povo tinha ouvido falar do que o Deus de Israel havia feito com quem desafiou o povo de Israel, com quem se levantou contra o povo de Israel. Então a fama daquele povo se estendeu por aquela região. E quando eles chegam, os gibeonitas moravam ali do lado. Eles falaram assim: vamos enganar esse povo aí, vamos chegar para eles, dizer que a gente veio de longe, que nós somos viajantes, a gente se disfarça, a gente coloca roupa que está velha, a gente coloca calçado que está gasto, a gente mostra pães, alimentos que se pereceram com o tempo da viagem, e a gente faz ali um pacto com esse povo. E quando os gibeonitas chegam ao povo de Israel, primeiro que tudo eles dizem: por favor, não nos mate, nós somos viajantes, nós viemos de longe, e nós ouvimos falar da fama de vocês, nós queremos fazer uma aliança, vocês não nos matem, e nós seremos seus servos. E Josué, sem pedir a direção de Deus, depois leia na sua casa Josué 9, isso que é interessante, e o povo de Israel não pede a direção de Deus, e o que eles fazem? Beleza, está firmado o pacto, está feita a aliança. Moral da história: quando outros povos vieram, eu falei: viu, são vizinhos seus, são vizinhos seus. E Josué foi: por que fizesses cair maldição sobre suas vidas? Agora nós não podemos voltar atrás do nosso juramento, mas vocês serão servos nossos por toda a vida. Olha só a consequência que isso gerou a eles por fazerem uma aliança que não foi consultada com Deus, e eles acabaram gerando isso para os gibeonitas. Então parecia uma boa decisão, porém não consultaram a Deus, e qual o resultado? Aliança errada e problema permanente. Agora,
antes de decidir, se pergunte: estou em paz ou estou pressionado? Esse que é o problema. E eu posso falar, eu sou rico em fazer isso. Deus tem que me tratar. Às vezes a gente toma decisões precipitadamente e depois a gente tem que colher as consequências disso. Segundo lugar, estou reagindo ou eu estou conseguindo discernir, diferenciar uma coisa da outra? Ou outra, já orei o suficiente ou estou com pressa? Então, antes de decidir, nós precisamos aplicar esses princípios em nossas vidas. Outra coisa, repita comigo: inclua Deus em todos. Diga mais forte: em todos os detalhes. Então, quando ele diz, Salomão diz, reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhecer é trazer Deus para dentro da decisão. Ele quer participar da sua vida. Todos não são somente decisões grandes. Deus não quer ser somente consultado em períodos de crise. Ele quer participar da sua vida como um todo. Um exemplo bíblico disso, lá em 1 Samuel capítulo 23 e 2 Samuel capítulo 5, Davi, todas as vezes que ele ia para uma batalha, o que Davi fazia? Ele consultava o Senhor. E ele ia, e ele vencia as batalhas. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um valente de guerra. E Deus respondia com direções específicas. Quando é, vá. Quando não é, não vá. E qual foi o resultado? Vitórias consistentes para Davi e consequentemente para o povo de Israel. Então, quais são as aplicações práticas para a minha vida? Primeiro, ore antes de decidir. Ore antes de decidir. Segundo, leia a palavra buscando direção. Agora, não é fazer assim: vamos ver o que o Senhor fala comigo, aí coloca lá, e todos voltaram para sua casa. Não. Leia, medite, estude. Quando a gente prega a palavra, por isso que é importante, estou vendo aqui algumas pessoas fazendo anotações. Depois vai lá na sua casa, leia o que você escreveu, vá no texto. Porque a mesma forma que Deus está falando com você aqui, a palavra é o quê? Viva e eficaz. Quando você, olha que lindo isso, Deus está me falando aqui, a palavra, presta aqui um pouco, Elenita. A palavra, ela é viva e eficaz. Então imagine só ela com uma chama aqui, Aí quando você recebe a palavra, é uma labareda de fogo. Aí daqui a pouco você volta para casa. Normalzinho. Aí você chega ali e fala: vamos meditar no texto que o pastor pregou hoje. A labareda continua, a chama permanece acesa, e a presença de Deus nos direcionando ao caminho certo, a direção correta, a decisão exata que devemos tomar. E outra coisa, busque conselhos espirituais maduros. Não maduro que está preso. Busque conselhos espirituais de pessoas maduras. Sabe qual é o que me deixa triste? Tem gente que ouve palavra aqui e tem mania de conversar no serviço. Conversa com o rapaz que fala que vai na igreja evangélica, vai naquelas igrejas em que não tem presença de Deus coisíssima nenhuma, e a pessoa vai querer dar conselho para você: não, que de Deus. Como diz um amigo meu, pastor Marcelo, que provavelmente será um palestrante nosso, que eu vou convidar ele para estar ali no jantar dos namorados, ele diz sempre: chuta que é macumba. Chuta que é macumba. Gente, busque direcionamento. Por isso que existem pastores, diáconos. Não é somente o pastor. Eu posso falar aqui a gente tem pessoas, o Pedro, Rosana Pimentel, nós temos o Júlio César, temos a Mara, outras pessoas também. Estou citando eles que estão trabalhando aqui. Mas ele não conseguiu falar com o pastor. Fale com gente. Não vai falar com o seu vizinho, que diz que é crente, mas crente de meia tigela. Sabe o crente de meia tigela? O crente
que fala que é crente, mas ele é do rabo quente. Não pega conselho desse povo, igreja, pelo amor de Deus. Busque conselhos espirituais maduros, porque decisão espiritual não é impulsiva. Marque aí, ó. Decisão espiritual não é impulsiva, é construída. Não é impulso, é construção. Não é por um impulso, mas à medida que eu vou orando, Deus vai construindo. E quando eu tomo uma decisão, é fruto de uma construção, de oração, de aconselhamento e de meditação na palavra de Deus. Outra coisa, repita comigo: Deus endireita o caminho de quem se submete. Submissão. Sub é estar debaixo de uma missão. Estar debaixo. Ele endireitará suas veredas. Endireitar, tornar o caminho seguro, alinhado, não é torto, é alinhado. Não significa ausência de dificuldades, mas significa a direção correta. Deus não promete facilidade, Deus promete direção. Quer ver um exemplo bíblico disso? José. Leia na sua casa do 37, Gênesis do 37 ao 50. José, você sabe que ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, vai parar no Egito. E sempre toma decisões corretas. Mas as decisões certas não evitaram a dificuldade dele. Quando ele foi falar de um sonho perante os seus irmãos, os irmãos sentiram inveja e lhe venderam como escravo. Quando ele foi parar na casa de Potifar, a mulher dele se engraçou com ele, ele não quis, saiu fora. Foi honesto, mas foi parar na cadeia. Mas as dificuldades levaram ele ao propósito de Deus. O caminho pode ser difícil, mas será o caminho certo, porque será o caminho que o levará para o propósito de Deus. Para concluir, tomar decisões sem errar não é sobre perfeição, é sobre dependência de Deus. Então, para nós recapitularmos, quero que você repita. Em primeiro lugar, fale comigo, em primeiro lugar, confie mais em Deus do que em si mesmo. Segundo lugar, não se apoie nas emoções. Terceiro lugar, inclua Deus em tudo. E em quarto lugar, espere Deus alinhar o caminho. Está entendendo? Tem uma história que diz que um viajante ele estava perdido numa estrada cheia de bifurcações. Chegou no caminho ali, bifurcação é aquele Y. E agora? Onde eu vou? Não sabe, não sei. Aí ele encontrou ali um homem que conhecia o caminho. E você sabe que esse homem falou: ó, eu posso te guiar. Aí qual foi a resposta do viajante? Ele falou assim: só me diga o caminho que eu sigo sozinho. Moral da história: ele queria direção, mas não queria depender. Tem muita gente que pede direção, mas ele quer sozinho. Ah, mas não concordo com o que foi falado hoje, não. Então vai fazer do seu jeito. Se você quebrar a cara, o problema é seu, até porque a decisão é sua, não é minha, nem do baiano, nem do velho, nem do Ari que está na pista, nem da Ana, nem da May, nem da Sara, nem da Rosana, nem do Léo que está dormindo. Brincadeira, Léo, ele está meditando ali para a minha música que ele vai cantar agora. Enfim, muitos fazem isso com Deus. Querem resposta, mas não querem relacionamento. Querem direção, mas não querem submissão.
Esse é o propósito. Então hoje, Deus não quer apenas te dar resposta. Deus, Ele quer governar suas decisões. E as perguntas que eu faço para terminar a mensagem de hoje, para a gente cantar: quem tem guiado suas escolhas? Você tem confiado ou apenas consultado Deus? Então decidir certo começa com entregar o controle ao Senhor. Coloque-se de pé. Convido você nesse momento a começar a falar com Deus, a falar para Ele: Senhor, talvez eu esteja confuso diante de uma oportunidade, diante de uma chance. Eu venho lhe pedir que o Senhor me direcione, que o Senhor alinhe o caminho. E eu convido você a cantar essa canção que fala justamente sobre isso. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença. Nem que seja a última vez. Nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, Se tiver que humilhar, assim o farei. assim Diga para Ele: me dá mais uma chance. mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar a minha carne. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade, doce Espírito. Fazer tua vontade, doce. Que a minha vida seja a tua vida. Minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa. Uma chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença. Nem que seja a última Que vez. seja a última vez. Então diga: se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que gritar, Se tiver que chorar, eu chorarei. se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, Se tiver que humilhar o meu assim o farei. assim o Então diga: me dá mais uma chance. mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar a minha carne. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade. Fazer sua Doce vontade. Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar a minha carne. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade, doce
no Teu amor, de que o Senhor purificou todas as coisas no sangue de Jesus. Nós não estamos mais sob o peso da condenação, do castigo. Nós vivemos pela graça. Mas isso também não nos impede de fugir da responsabilidade de tomar decisões. Mas às vezes nós queremos tomar decisões agindo na carne, agindo à flor da pele. E é isso que nós cantamos. Nós queremos viver do Teu Espírito, matar a nossa carne, matar a nossa vontade de fazer o que nós achamos que é certo. Nós queremos estar alinhados a Ti, Senhor, para que a nossa vida ela venha a ser uma vida reta, e para que onde andarmos, para onde o Senhor nos levar, que nós sejamos bênçãos na vida daqueles que estão ao nosso lado. Por isso que as suas bênçãos são recalcadas, são sacudidas e são transbordantes. Ah, meu Jesus, obrigado por esse encontro maravilhoso, obrigado por a Tua doce presença. Ah, meu Senhor, eis aqui homens e mulheres que sairão daqui sabendo da responsabilidade de tomar decisões. Que o Senhor os direcione e que o Senhor feche as portas que não foram o Senhor quem abriu, mas que o Senhor escancare as portas para que elas possam entrar para a honra e glória do Senhor. Se você crê, dá glória a Deus, aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Bênção demais, não é? Eu falo que tem dia que eu estou cansado. Hoje eu estava cansado, eu vim virado no giraia hoje. E a gente percebe a presença de Deus nesse lugar. Não sei você, isso é uma presença tão gostosa. Eu falei para a pastora que a gente tem até um compromisso depois daqui. E eu falei para ela, eu vou tentar terminar o culto uns 5 minutos mais cedo. Mas não é a minha vontade, é a vontade de Deus. A gente não consegue, porque é tão gostoso nós estarmos aqui. E a vontade de a gente ficar adorando. E um compromisso que espera. Não é? Porque não tem coisa melhor, Celi, do que estar na presença de Deus. Aleluia. Pode ficar de pé? Vou chamar aqui essa família mais abençoada lá da região do Terra Rica, Secap, Nova Água Branca, e que vem aqui para ser abençoado no Areião. E o Bazinho, você é fruto dessa igreja, Bazinho. Você é fruto dessa igreja, porque mãe e painho vieram para cá, descobriu que você estava na barriga de maninha, quando você estava aqui. Quer falar alguma coisa? Fala, papai. Fala, mamãe. Aê! Quantos anos você está fazendo, Anthony? Um aninho? Ai, que bênção, que alegria. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, nós vamos orar pelo Anthony e continuar pedindo para que Deus continue abençoando e direcionando o Carlos Antônio e a Patrícia, para que o Anthony, ele continue aqui, crescendo na casa do Senhor. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos aqui o Anthony, que completa mais um ano de vida. E que grata satisfação nós participarmos desse momento, Senhor. Que o Senhor possa derramar uma unção de saúde, de paz, de vida longa, e que o Anthony seja esse menino, cresça na Tua presença e seja um instrumento usado pelo Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Graças a Deus e parabéns para o Anthony. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, viu? Vamos voltar para casa? Eu confesso que dá vontade de ficar aqui. Eu ficava uma meia hora assim. Mas eu sei que vocês querem ir embora para casa. Enfim, né? O único compromisso que eu tinha
Estava aqui. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar a minha carne. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade. Fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Ah, meu Deus, leve essas pessoas de volta para os seus lares. Que o Senhor os guarde, os proteja do espírito do furto, do assalto, do acidente, da falha mecânica, de todo tipo de mal. Que o amor do Deus, o Pai, que a graça salvadora do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Igreja do Evangelho Quadrangular Guaraião, que eu amo tanto. Deus abençoe e até domingo na Santa Ceia e Dia das Mães, em nome de Jesus.